Planejei aqui para a gente nessa manhã chamar todos os chefes de família aqui na frente. Não importa se você é chefe de família e não tem filho ainda, mas pode vir aqui na frente. Quero todos aqui, né? Tem dois aqui, e aqui, ficar aqui na fila, todos chefes de família. Vamos lá, Júnior, o irmão, a irmã, se quiser vir os dois, se quiser vir só um. Aqui tem Davi, tem a irmã Mônica, se vier os dois também é muito bom. Aqui irmão Luiz, irmão, a irmã Linda, a irmã Heloísa, a irmãzinha ali, ela vai ficar no cantinho dela, mas pode levar o microfone até ela lá. Ela vai dizer a sua necessidade. Irmão Luiz, a irmã Lúcia, quem dá mais aí, que é chefe de família? Lia, vem embora Lia. Aqui Fabrício já está aqui. Vem embora Lia. Lúcia e Lia. Não pode falhar, tá aí, venha para cá. Esse microfone aqui está funcionando. Dá para funcionar? Eu vou pedir aqui o secretário, está ligado? Davi vai ser o secretário. Vem-se embora, Lúcia. Não vou falar nada enquanto vocês não vierem. Lucilia, bora. Lucilia, levanta. Está enfimada. Eu vou dispensar sua irmãzinha, mas pode levar o microfone até lá e eu dizer qual é a necessidade dela, a família dela. Venha para cá. Elia, eu estou aqui aguardando. E todo mundo quer aqui esse filme tudo terrível. Muito bem. Bora lá. Vamos lá. Eu quero ver a igreja hoje falando qual é a maior necessidade da sua família. Vamos começar no começo da fila? Não, eu vou estar aqui com o secretário, ele vai sair de pessoa em pessoa. Tá bem? Vamos por lá, deixa ela por último. Qual é a maior necessidade da sua família? Eu sei que cada um vai ter uma necessidade, vai dizer uma necessidade, mas depois a gente vai resolver isso aí da tua questão. Oi. A maior necessidade é o Espírito Santo mais dentro da minha casa. Amém? Para que nós escutemos essa voz dele e seja bem orientado e tenha uma vida mais suave. Veja a irmãzinha, vê se o microfone chegar na irmã Maria Medeiros lá. Chega. Qual é a sua maior necessidade, irmã? Da sua família? A família unida. Muito bem, amém. Vamos, volta agora. Amém. Qual é a sua maior necessidade, irmã? Meu menino, né, que é difícil, principalmente, e financeiramente. É com ele também, guiar para os filhos, para não passar tudo que Deus fez, a fazer, vai fazer o Pai Nosso. Amém. Diga qual é a sua maior necessidade da sua família. A minha maior necessidade da minha família é a salvação do meu marido, a salvação do lado dos meus filhos. Amém. A maior necessidade é eu ver o esposo e os meus filhos, né, entregar a sua vida para Cristo. Amém. Amém.
A minha necessidade, eu gostaria muito de a minha casa servir ao Senhor. Todos os meus filhos. Amém. Meu marido. E a minha necessidade também são os filhos, toda a família. Amém. A minha necessidade é frequentar o altar do Senhor dentro do meu lar, todos os dias. Amém. Eu começo A minha maior necessidade é que a dor da minha mãe e meus filhos vão procurando o Senhor. Para isso é preciso que buscar cada vez mais o Senhor. Amém. A minha maior necessidade é que minha família esteja perto de Cristo, né? Como está vida no filho, né? Perto de que hora também eu tenho que ver. Amém. Amém. A minha família já serve ao Senhor, né? Isso aí é uma vitória. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Só que eu acho que não tem palavras, né? Tudo que Ele faz pela gente não tem palavras. Mas, assim, eu quero pedir ao Senhor, a minha maior necessidade é que a gente esteja todos da minha família preparados para a volta de Cristo. Amém. Né? Porque nós a gente está em comunhão, mas quando Jesus voltar, não está. Então, a minha necessidade só é essa. Amém. A maior necessidade, né, da minha família como um todo é Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando da divindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, aqueles que um dia já entregaram a vida a Jesus, eles realmente se convertam a cada dia, que haja uma consagração, um estudo realmente sobre a vida de Jesus, para que assim Jesus possa habitar. Aqueles que um dia já entregaram a vida a Ele, e aqueles que não conhecem, que Deus prepare o terreno do coração, para que eu sei que todas as pessoas na face da terra, elas um dia ou já teve ou teve encontro com Cristo. Amém. E quando Ele tiver esse encontro com elas, e elas vão se decidir realmente por Jesus. Então, a maior necessidade é Jesus. Amém. Minha felicidade é que eu tenho um novo contato para a igreja. Amém. Ei, irmãos, é assim. Só tem ele. Amém. Amém. Eu não sou muito de falar. Vocês sabem que eu sou muito assim, pela Bíblia. Mas, assim, eu sempre peço ao Espírito Santo que me transforme cada dia mais e que eu possa tirar a timidez, possa chegar aqui e falar, e quem sabe até pregar lá para também esse mundo aí. Eu possa ler, porque sempre eu leio para pessoa, a mensagem, né, a missão todos os dias, mas o problema é que eu não gravo na minha mente, eu sou muito devagar, mas eu peço ao Espírito Santo que ilumine a minha mente para que eu possa entender e poder ficar gravada para mim, poder passar, chegar a falar para as pessoas, né, a palavra do Senhor, é isso que eu desejo. Amém. Glória. E também que vocês continuem orando por mim, para a minha cirurgia, para que dê tudo certo e poder chegar aqui e agradecer a Deus. Amém, irmã Súcia. E é porque ela é tímida, viu? A minha maior necessidade é que o Espírito Santo trabalhe na vida do meu esposo. Porque ele tem cabimento, né? Porque o Espírito Santo está sempre trabalhando. Mas a pessoa tem que dar cabimento para a obra ser feita. Então, aqui, a minha maior necessidade é que o meu esposo dê esse cabimento. E o meu filho também, né? Porque nessa idade todo mundo sabe que é muito difícil, mas que Deus trabalhe e eu tenho fé que a gente vai vencer. A gente necessita de tanta coisa. Eu fiquei me pensando enquanto vocês falavam, tanta coisa em relação à física,
mental e espiritual, a física, graças a Deus, até aqui eu estou de pé, Jesus está me sustentando. Espiritual, eu sei que minha casa precisa também, a transformação do meu marido, né? E para que haja mais paz, mais união também, para que a gente se firme mais em comunhão com Deus, né? Busque mais ao Senhor. E mental, eu queria me libertar da minha ansiedade, que me atrapalha muito das minhas coisas. Então, assim, minha necessidade era isso, para me libertar dessas coisas mentalmente que me atrapalham. E a libertação, assim, da transformação do meu marido. Né? Eu vi do diretor. A minha esposa, eu estava pensando aqui que eu ia te falar, mas a minha esposa já me falou tudo. A nossa maior necessidade é de preparo para a volta de Jesus. Né? Amém. Porque a gente está pronto para Bem, eu gostei. E Deus, foi muito boa a resposta de vocês, a declaração de vocês, e Deus lá no céu registrou tudo isso, não? A necessidade de vocês. Eu agora vou dar continuidade, eu agradeço a presença de todos vocês, pode sentar, Deus abençoe, e o que desejo de vocês seja alcançado. Então, nós vamos entender, a Rina pode descer, pode ficar lá. Agora eu vou dar continuidade para vocês ver o resumo de tudo isso. Bom, no meu sonho o rapaz dizia assim, a pessoa que estava comigo dizia: minha maior necessidade é dinheiro. Ele falou: a maior necessidade é dinheiro. Eu digo: não. Isso é, a minha necessidade é dinheiro. Eu digo: mas não é. Você decide que está errado. A sua necessidade é dinheiro, não é a sua necessidade. E eu coloquei a necessidade aqui, eu botei em sequência, de 1 a 7. E o texto básico está em Mateus, todos conhecem, Mateus 6, 33. Muita gente, todos conhecem isso aí. Mateus 6, 33. Diz assim, vamos orar primeiro? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, abre, Senhor, nossa mente, para a gente compreender qual é a nossa maior necessidade em nossa vida. Precisamos, Senhor, daquilo que o Senhor tem de melhor para nós. E eu sei que aqui vamos encontrar, porque está na tua palavra. Recebe esta bênção e rogo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 6, 33 diz: buscais, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, todas, não fala de algumas, não fala de todas. A gente poderia citar várias coisas. Sei que os irmãos expressaram as suas necessidades. Eu também tenho as minhas. Que são necessidades básicas, mas não é a necessidade geral. A nossa necessidade geral é buscar primeiramente o reino de Deus. A família precisa disso. Aqui alguns disseram, alguém pode dizer assim, eu preciso de dinheiro, alimento, saúde, descanso, trabalho, união, amor, paz, felicidade, comunicação, lazer e tudo isso, muitos outros. Só pode citar isso. É necessidade básica, mas não é tudo que precisamos. A gente vamos começar pelo primeiro versículo da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia está em Gênesis capítulo 1, verso 1. Primeiro ponto. Em primeiro lugar. Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou, foi Deus que criou. Lá em João, no capítulo 1, verso 1, também diz que o verbo
no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele no princípio Jesus estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Então Jesus estava com Deus. No verso 2 diz que porém a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui a Bíblia mostra que a água existia. Diz Deus criou o céu e a terra, diz que depois a terra apareceu de dentro das águas, o Espírito de Deus já estava sobre as águas. A água é vida. Então a água já dizia, a água é Jesus. Então Jesus é a água da vida. Então ela já existia antes da criação. Então mostra que primeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estava lá na criação. Todas as coisas foram feitas por eles, né? E no versículo 2 diz que já existia água, a água já estava lá, o Espírito de Deus estava sobre as águas. No versículo 3 diz que a luz, Deus criou a luz. A luz na Bíblia refere à palavra de Deus. Lá Salmo 119, 105. A palavra é a lâmpada, mas a lâmpada também é o cordeiro, a luz é Jesus e a lâmpada é o cordeiro. Em Apocalipse, deixa eu ver, me esqueci agora. 21, verso. Apocalipse 21, verso 23, diz que ele é a luz que vai iluminar a cidade santa. Não vai precisar de luz, Deus e o Cordeiro é a luz. Então, a luz está em terceiro lugar. Aí vem o alimento. No versículo 11 de Gênesis 1 e no versículo 29, no versículo 11 ele criou as plantas. E no versículo 29 ele deu como alimento para alimentação. Existe uma diferença entre alimento e comida. Qual é a diferença? Vocês entenderam isso aí? Eu acho que alimento é alimento, é o que a gente tem que ingerir para a nossa saúde. Deus deu alimento. Mas o inimigo agora pegou o alimento e fez a comida. O alimento nutre e a comida mata. Entendeu? Então no versículo 11 ele criou as plantas e no versículo 29 ele ofereceu o alimento através que vem das plantas. Então existe a comida, existe o alimento é aquele que Deus deu, que é o puro, certo? Então esse está em quarto lugar. E o alimento é o pão da vida, que é Jesus. E no sexto dia ele fez o homem, no versículo, está em quinto lugar, o que foi feito, no versículo 27, foi feito a imagem e a semelhança de Deus. E no capítulo 2, no versículo 7, mostra como ele foi criado, como ele foi feito. Ele foi feito com as mãos de Deus. Foi formado. Não foi pela palavra, ele formou com as suas próprias mãos. Ele melou a mão da terra para criar um ser humano. Uma coisa que ele fez com perfeição, para ser perfeito. Então, ele criou no sexto dia. No sexto dia, e foi o quinto. Foi o quinto lugar, está em quinto lugar. No sexto lugar está o trabalho. No capítulo 2, do verso 15, ele deu o trabalho, levou Adão para cuidar do jardim, tomar conta e cultivar. Então, o trabalho é a dignidade do homem.
O homem só é digno quando ele tem um trabalho. Ele sente a necessidade, a alegria, ele sente a alegria daquilo que ele faz. Ele faz com gosto, com simpatia, acho que aquilo que ele fez, ele ama aquilo que ele fez. Então, o homem é digno quando ele trabalha e faz a sua obra. Então, aquilo que ele faz com as mãos, ele faz com muito amor. Eu às vezes, eu faço alguma coisa para casa, passa alguns tempos, aí já está ficando feio, desbotado, alguma estragada, e eu digo, vamos jogar isso fora. Eu fico com pena, porque eu fico com tanto carinho. Mas, bota fora, a gente faz outro. E assim vai. Então, eu sinto aquilo ali é uma coisa, uma obra-prima. A minha menina disse que eu sou bem, não é não, Fabrícia? Disse que eu invento tanta coisa, assim, eu inventei um negócio um todo lá na coisa, ia ter a programação das mães, eu fiquei todo lá, aí eu invento cada coisa. Deus me deu o dom para fazer essas coisas, vou fazer, né? Para fazer o bem para alguém, né? Graças a Deus foi tão bom que está lá, a chuva passa, não molha nada. Está maravilhoso, eu gostei. Mesmo esquentando muito com sol quente. Bom, aí no sétimo lugar está a família. Aí você pode perguntar, mas por que a família devia estar em primeiro lugar, ou segundo lugar? Primeiro Deus e a segunda família. É isso? Não, está em sétimo lugar. Por quê? A família está em sétimo lugar. Será? Está lá no final da história, mas que diz a palavra de Deus, os últimos serão os primeiros. Porque a família está lá no sétimo lugar, porque o número 7 é o número de perfeição. É o número da perfeição, é o número de Deus, o número 7. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, com as suas próprias mãos. E agora ele colocou, uniu Adão e Eva, criando a família lá no Éden, em sétimo lugar. Sétimo lugar é perfeição. E segundo Timóteo, capítulo 3, verso 17, ele diz aí, alguém quer ler esse versículo aí? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17. O que é que diz a Bíblia nesse verso? Para a gente confirmar que o número 7 é o número de perfeição. E Deus criou a família para ser perfeita. 2 Timóteo 3,17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, é isso? É isso aí. É isso aí, como eu li. É para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente para fazer boas obras. Nós somos criados à semelhança de Deus para fazer coisas boas e coisas certas. A família foi unida para ser perfeita. Por isso Deus fez com as próprias mãos e colocou eles dois para ser perfeitos. Nós que entramos em muitas coisas erradas. Aí por isso nós sofremos, as famílias sofrem por causa disso. Porque nós escolhemos o caminho errado. Mas vejam, a sua família, cada um diz aí qual é que a sua família mais necessita, né? Mas a sua família não precisa de nada. Não precisa de nada. Não estou dizendo que você não vai precisar de comida, de dinheiro, de trabalho, não, você precisa. Mas fora, espiritualmente, você não precisa de nada. Somente o que você precisa é Deus. Você, tendo a Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aí as coisas acontecem da maneira que Deus lhe conceder. E o pior é que nós não aceitamos, nós ficamos, nós sentimos, como é que diz? Nós não aceitamos esperar que as coisas aconteçam, ou seja, não temos paciência e queremos correr atrás e nós agora fazemos aquilo que não devia fazer, andar na frente de Deus. É isso que acontece.
Nós começamos a fazer da nossa maneira e nós caímos muita, como diz, nós entramos em muitas astúcias e aí nós perecemos. Vejamos alguns exemplos bíblicos, falando sobre Elias, no capítulo 19, versos 5 e 6. Elias estava andando, depois da vitória que ele teve com os profetas de Baales, foi para um lugar bem distante, chegou lá, deitou e estava dormindo. E o anjo chegou e tocou a corda, Elias. Levanta, acorda, levanta e come. Estava lá água e pão. Ele comeu e dormiu de novo. Aí o anjo veio de novo, acorda, Elias. Levanta, porque a caminhada é grande. E ele levantou-se e comeu. Elias andou 40 dias e 40 noites, somente com aquela comida que Deus deu. Ele ainda não tinha comida, não tinha água. Mas Deus deu a comida para ele fazer, cumprir a missão de Deus. Andou 40 dias e 40 noites sem nem precisar de água nem de comida. Tem outro exemplo de Elias. No tempo da seca, dos 3 anos e meio, ele foi enviado para Serepta, lá em Sidom. Aí lá ele vai se encontrar com a viúva e dar comida a ele. A viúva estava catando os cavacos para fazer um foguinho e assar o último pedaço, um pouquinho de farinha e com azeite para fazer um pão para comer ao filho e morrer. Essa era a realidade. E Elias mandou fazer para ele. E ele comeu. E depois que ele comeu, terminou, até terminar a seca, não faltou mais farinha nem azeite na botija da vida. Deus, busca a Deus em primeiro lugar. A mulher confiou na palavra do Deus de Elias, mas às vezes eles não confiam. Eu tenho que fazer a minha parte, sim, mas não passar na frente de Deus. Jesus lá na borda de Canaã, no casamento, ele estava lá, a festa estava boa, mas agora acabou o vinho. Acabou o vinho, o que ele tinha que fazer? Mas Jesus estava na festa. Jesus estava presente. Mandou colocar água e lá se tornou em vinho. E foi o melhor vinho da festa. Então precisava na festa quem? Jesus. Só Jesus precisava na festa para ter a festa ser animada. A gente não precisa de saúde. Sim, precisamos de saúde. Mas como eu disse lá no princípio, nós comemos ou se alimentamos. Quando a gente se alimenta, a gente vem. Quando a gente come, aí vem a doença. Deus não tem nada a ver com isso. É nós que escolhemos. Mas agora nós queremos consertar os erros. Eu precisei consertar um dia desse. Estou começando a consertar os erros. Você vê que hoje eu estou com o coração fechado. A barriga baixou. Eu acho que 6 quilos já se foram. Então, porque estou querendo agora, tentando me alimentar. Não estou mais procurando comida, estou tentando me alimentar. Então, a gente precisa de alimento, de saúde. Então, mas estando com Deus, Jesus curou o leproso, curou o cego, coxo, libertou o endemoniado, paralítico e gados. E muitos outros que Jesus fez. Então, a saúde está com Jesus. A gente entrega, busca a Deus em primeiro lugar. Jesus também ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim. Então a ressurreição é de Jesus. Falando sobre a natureza, Jesus ele acalmou o mar, acalmou a tempestade, porque Jesus estava no barco. Se Jesus estiver no seu lar, as coisas são diferentes.
Então Jesus dormia no barco. Os discípulos estavam ali assombrados que iam morrer todos. Mas Jesus acordou e despertaram Jesus e Jesus acalmou o mar e a tempestade. Jesus mandou os discípulos seguir no barco e ele ficou junto à multidão, depois ele foi orar. E os discípulos começaram a remar e o vento estava ao contrário e ele nunca saiu do lugar. Daqui a pouco lá vem Jesus tirando as águas. Pedro disse, será um fantasma. Aí disse, não tenha medo, sou eu. Aí Jesus disse, se é o Senhor, manda eu ir por cima das águas. Então Pedro andou por cima das águas, porque Jesus estava. Mas quando a gente olha, Pedro virou a visão de Jesus, ele afundou. Por quê? Quando nós estendemos nossos olhares e nossos pensamentos para as coisas do mundo, o mundo é imenso, o mar é imenso. Quando olhamos para as coisas do mundo, a gente afunda. É isso que mostra a Bíblia. A gente afunda, enquanto nós estamos olhando para Jesus, estamos buscando a Jesus, nós estamos caminhando. Não importa você estar pisando, se é em cima das águas, no barro, na rocha, mas sem Jesus você afunda. Porque o mundo é imenso e tem muita coisa a oferecer. Você afunda. A comida para todos. Jesus, ele cinco pão e 2 peixinhos, como nós vimos aqui agora, ele alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. O alimento está nas mãos de Jesus. Então, a gente não precisa de nada, a gente precisa de Jesus. Aí as outras coisas vão chegando, e a gente nem espera. Dinheiro foi a resposta daquela pessoa do meu sonho. Eu digo, não, você está errado. Você não precisa de dinheiro, você precisa de Deus. É Deus que você precisa. Você tendo Deus, você tem tudo. Você tem união na sua família, você tem o alimento, você consegue um trabalho, você consegue um bom emprego, você consegue manter sua vida. É só não se apressar, não passar na frente de Deus. É você buscar a Deus e Ele vai lhe ajudar a conseguir tudo que você quer. Agora tenha paciência, tudo é no seu tempo. A gente precisa comer todos os dias, mas tenha paciência. Quando a gente se apressa, as coisas ficam complicadas. Descanso. Precisamos de descanso. Trabalha o dia todo, chega cansado e precisamos descansar. Normalmente quando está eu, irmão Luiz, irmão Zezinho, chega o dia, precisa descansar, né? A irmãzinha lá, algumas irmãs aqui, nem precisa do descanso, né? Porque já estamos um pouquinho, já caminhamos muito, né, irmã? Estamos precisando de descanso. Amém. Mas Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados de alegria. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso e de coração. Então ele falou em Mateus 11, de 28 a 30, que ele é a fonte do descanso. Entregue seu fardo, suas preocupações, suas dores, suas necessidades, entregue nas mãos de Deus.